E Autoconhecimento, Débora. de quem é a responsabilidade do planejamento estratégico? Dos donos. Dos donos. E um detalhe. Ótimo você ter falado isso. O que não falta é maluco no mercado. Esses dias eu vi uma aula de uma pessoa que eu nem sei quem é. Caiu no meu Instagram. Numa organização de grande porte. E a pessoa dizendo assim: planejamento estratégico, você, dono, inicia e depois você compartilha com toda a empresa. Como assim? Compartilhar a estratégia com toda a empresa? Você tem que desdobrar. Sim. Mas há aspectos dos seus planos de ação que são confidenciais, cara. E aí não confunda com transparência. Mas a empresa não tem que ser transparente? Depende. Transparência significa dar para os profissionais as informações que elas precisam para poder Que eles trabalhar. precisam. E ponto. Débora, ontem eu estava conversando com um empresário e ele me disse: um outro consultor falou para mim que eu preciso compartilhar com todo mundo a estratégia. Uhum. E isso não faz sentido para mim, mas, poxa, o cara falou que... Né? E não. Você... e que os meus gerentes queriam saber para onde a empresa estava indo. Rapaz, não cabe a um gerente saber para onde a empresa está indo, porque às vezes, quando se faz planejamento estratégico, nem o próprio dono ainda sabe direito. A gente vai tateando o mercado é muito perigoso. E ele pode não querer compartilhar a estratégia. Então eu já tive que dizer francamente, com tranquilidade, com fraternidade para gerentes, não cabe a você saber para onde a empresa está indo. Se você é o gerente de produção, produza. Se você é o gerente de RH, contrate, treine, desenvolva, avalie o desempenho. Mas aí pode vir aquela pergunta assim: mas se eu não sei qual é a estratégia da empresa, como é que eu vou desdobrar a meta? Porque a empresa... Só para a gente deixar claro para as pessoas o que a gente está falando aqui de ser transparente com estratégia. Você não vai desdobrar a meta sozinho. Claro. A empresa vai fornecer para você, e aí está a sua pergunta, a responsabilidade dos donos, a quantidade de informações que você necessita. Que você precisa, exatamente. Pronto, só isso. Só isso. Você agora vai ser gerente porque a gente vai inaugurar uma fábrica em Goiânia. Agora, qual é a estratégia que está por trás disso? Eu posso, como empresário, não querer revelar. Uhum. Então, muito cuidado com essa extrema transparência. E um detalhe, Débora. Você sabe o que é planejar, correto? Você sabe o que é estratégia. E, às vezes, a gente tem que pensar muito, os donos, e eles podem se assessorar de consultores, de consultores não só como nós de método, mas consultores, pessoas que nem são consultores muitas vezes, são experts do mercado. Eles devem viajar para daí formar uma ideia para onde vai a empresa, porque ligada à estratégia está o investimento. Ligado à estratégia está o caixa. Uhum. E eu sempre digo, o planejamento estratégico sai um book com planos operacionais, são esses que foram desdobrados. São os produtos, né? Os produtos do planejamento estratégico. Isso, os produtos do planejamento estratégico. Eu tenho um plano operacional onde eu vou contratar mais uma turma, o terceiro turno da produção, porque nós queremos aumentar a produção. Beleza. Eu tenho um plano aqui de prospectar clientes no sul da Bahia, porque ali a gente está muito fraco e tal. Legal. São planos operacionais. Agora, a estratégia também, o planejamento estratégico, tem o plano financeiro. Débora, eu chego nas empresas, nós chegamos. Cadê o planejamento financeiro? Tá, mas o que é o planejamento financeiro? Um cronograma físico-financeiro. Um cronograma de pagamento das dívidas, de distribuição de dividendos. Você acredita que eu chego em empresas de 500 milhões de receita anuais, 1 bilhão, 2 bilhões, e eu peço para o financeiro, cadê o plano para pagar a dívida? Aí o cara diz,
a lista de bancos? Eu digo, não. Isso é o mínimo que você tem que ter, a lista de bancos para os quais a empresa deve. Mas eu quero saber conectada A estratégia. com a estratégia, com o Pagamento da caixa. É Porque isso. uma empresa que deve muito, a estratégia não pode ser igual a uma empresa que deve pouco. E às vezes o pessoal define, às vezes nem define estratégia, define os planos como se a dívida, por exemplo, não Não existisse. existisse. E aí você vê o nível de investimento que um planejamento operacional está pedindo, não fecha com o caixa. Aí começa a cortar aqui e ali. Então você tem que ter um plano operacional, plano financeiro, e o terceiro e último plano, produto do planejamento estratégico, é aquilo que a gente chama de plano de crescimento da empresa, ou, usando uma palavra bem moderninha, o growth, o crescimento da empresa. Ali é que reside fortemente, não só ali, mas ali, a estratégia. Ali.